Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Meus queridos irmãos e irmãs, muito bom dia. Seja muito bem-vindo ao nosso encontro diário com a Palavra de Deus, o nosso dia a dia com a Palavra de número 15, neste sábado, dia 5 de junho do ano de 2021. É com muita alegria que nós nos encontramos diariamente para meditar naquilo que a Palavra de Deus tem para cada um de nós. Sejam muito bem-vindos a mais esse momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, façamos a nossa oração antes de acolhermos a Palavra de Deus. Meu Senhor e meu Pai, envia teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra. Que eu te conheça e te faça conhecer. Te ame e te faça amar. Te sirva e te faça servir. Te louve e te faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, neste sábado, a igreja celebra São Bonifácio, que foi bispo e mártir. E neste dia, nós meditaremos no Evangelho de São Marcos, capítulo 12, versículos do 38 ao 44. Evangelho de São Marcos, capítulo 12, versículos de 38 ao 44. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Ele lhes dizia em sua doutrina: guardai-vos dos escribas que gostam de andar com roupas compridas, de ser cumprimentados nas praças públicas e de sentar-se nas primeiras cadeiras nas sinagogas e nos primeiros lugares nos banquetes. Eles devoram os bens das viúvas e dão aparência de longas orações. Estes terão um juízo mais rigoroso. Jesus sentou-se defronte do cofre de esmola e observava como o povo deitava dinheiro nele. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Chegando uma pobre viúva, lançou 2 pequenas moedas, no valor de apenas um quadrante, que era um valor muito pequeno. E ele chamou seus discípulos e disse-lhes: em verdade vos digo, esta pobre viúva deitou mais que todos os que lançaram no cofre, porque todos deitaram do que tinham em abundância. Esta, porém, pôs de sua indigência tudo o que tinha para o seu sustento. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, neste sábado em que nos é apresentado este Evangelho, Jesus mais uma vez vem nos ensinar. Primeiro ele nos pede que nós tenhamos cuidado. Mas cuidado com o quê? Nós precisamos ter cuidado com aqueles que se vestem com roupas bonitas, com aqueles que muitas vezes falam bonito, que passam a aparência de que são verdadeiros santos na terra, mas que, na verdade, tudo isso não passa de aparência. E quantos doutores da lei faziam isso? Davam a aparência de que eram homens de Deus, de que eram verdadeiros santos, mas eles usurpavam os pobres e as viúvas. Mas eles gostavam mesmo era de aparecer, de serem aqueles que ocupavam os primeiros lugares nos banquetes. De serem aqueles que ao passar na rua todos comentavam: olha, lá vai um doutor da lei. E aí eu quero te perguntar, meu irmão, no dia de hoje, será que você conhece alguém que é assim? Será que na igreja que você frequenta, na sua comunidade, no bairro onde você faz as suas atividades pastorais, será que você conhece alguém que tem mais ou menos essas características? Aquele que quer aparecer demais,
aquele que quer ser mais do que todo mundo, aquele que parece que sem ele a igreja não viverá. Às vezes não é nem por maldade, às vezes é na vontade mesmo de aparecer, de ser visto, de mostrar que está fazendo alguma coisa. E aí Jesus ele vem nos pedir que nós sejamos humildes. Nós não precisamos fazer dessas coisas para que nós sejamos notados, para que nós sejamos vistos e principalmente para que aquele que importa, que é Deus, que é o nosso Senhor Jesus, ele possa nos ver e ver aquilo que nós estamos fazendo. A seguir ele vai falar sobre as ofertas. Muitos ricos chegavam, colocavam quantias enormes de dinheiro. E no meio de todos esses ricos, eis que surge uma viúva que coloca 2 pequenas moedas. Mas são 2 pequenas moedas que eram tudo aquilo que ela tinha para o seu sustento. E mais uma vez Jesus vem nos ensinar de todos aqueles que colocaram. Mesmo aqueles que colocaram enormes quantias, nenhum deles se comparava à oferta que aquela pobre viúva fez. Porque aquela pobre viúva, ela não deu aquilo que lhe sobrava. Pelo contrário, ela deu tudo que tinha. Enquanto todos os outros davam aquilo que não lhes fazia falta. Dava aquilo que para eles tanto fazia, se ofertasse ou não. E esse é mais um ensinamento do Senhor para o nosso dia de hoje. Meu querido irmão, minha querida irmã, o que você tem doado? Como tem sido a sua doação para Deus e para os irmãos? É muito engraçado porque a gente às vezes quando vê falar sobre doação, falar sobre esmola, às vezes a gente cai na tentação de pensar que a esmola, a doação é aquilo que não nos serve mais. Então quando às vezes chega alguém batendo na sua porta, pede uma ajuda, pede uma esmola, você pensa, tem aquela roupa velha que eu não uso mais, que está só entulhando aqui dentro de casa. Então eu vou aproveitar para me desfazer. É justamente dessa oferta que o Senhor nos fala. A oferta que o Senhor pede para cada um de nós, aquela oferta que Ele deseja de cada um de nós, é a oferta do nosso coração. Não precisa ser valores enormes, mas precisa ser o valor que sai do seu coração. Não é aquele entulho que você tem dentro de casa que você não sabia o que fazer com ele. Mas é aquele que você tira de você para dar ao próximo em sinal de acolhida, em sinal de compaixão. O próximo não é o carro do lixo, para que quando ele passe pedindo uma ajuda na sua casa, você saia distribuindo para ele todos os entulhos que você tinha dentro de casa. O que nós temos dado? Qual parte nós temos dado para Jesus? Qual parte nós temos dado aos nossos irmãos? Esse é o pensamento de hoje, essa é a reflexão. E nessa reflexão, nós pedimos ao Senhor que nos dê o coração daquela pobre viúva. Nós pedimos ao Senhor que nos dê a sabedoria, a humildade, a compaixão que aquela viúva tinha. Mesmo tendo tão pouco, ela deu tudo que tinha para que o Senhor fosse glorificado. E ao fazer isso, ela tanto glorificava o Senhor, como o Senhor também tinha os olhos para ela. Que o Senhor tenha esses olhos misericordiosos também para conosco, meus queridos irmãos e irmãs, neste sábado que o Senhor fez para nós. Meus queridos irmãos, hoje a igreja também celebra o dia de São Bonifácio, bispo e mártir. Bonifácio nasceu na Inglaterra por volta do ano 675 e morreu mártir na Holanda em 754. O Papa Gregório II lhe confiou a missão de evangelizar a Alemanha, onde foi ordenado bispo. Além de fundar muitas comunidades cristãs, construiu numerosos mosteiros. É considerado o apóstolo da Alemanha. Que seu zelo missionário nos encoraje a sermos
fiéis seguidores de Jesus. Meus queridos irmãos e irmãs, muito obrigado pela companhia neste sábado. Que nós possamos ter um sábado de bênçãos e de graças do Senhor na nossa vida. Tenhamos todos um ótimo dia. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. São Bonifácio, rogai por nós.